Fala, conectados! Hoje é o grande dia, o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, o nosso podcast Jenner Connect. A cada 15 dias, nós iremos abordar temas que você consiga aplicar no seu dia a dia, ter insights para que você possa fazer o seu negócio decolar. Vamos nessa? E hoje eu estou aqui com essa bancada de peso, esses empresários lindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né, que é o empreendedorismo. E falar como tudo começou, o Grupo Jenner, todas as empresas que compõem o nosso grupo. E hoje eu estou aqui com o Alberto Lemes. O Alberto ele é diretor tributário do Grupo Jenner. Fala, pessoal. Muito honrado estar aqui fazendo parte desse primeiro podcast. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, né? E aí a gente está aqui para agregar um pouquinho de valor para cada um de vocês aí que estão assistindo. É isso aí. E nós temos também aqui o Ricardo, nosso diretor de qualidade do Grupo Jenner. E aí, Ricardo, como estão as coisas, cara? Primeiramente, muito obrigado pelo lindo. Você também é um cara muito bonito. Gente, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a nossa história. Você vai conhecer um pouquinho mais a diretoria do Grupo Jenner. É um escritório contábil focado em redução de impostos. E eu sou o Ricardo Vidal, eu sou o diretor de qualidade do Grupo Jenner. E a gente tem bastante história para contar e eu tenho certeza que nós vamos falar um pouquinho sobre situações empresariais que todos os empresários acabam vivenciando dia a dia. E a gente está aqui para contribuir, esse podcast tem esse viés, tenho certeza que vai agregar muito valor a todos aí. É isso aí, Ricardo. E para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Jenner, eu sou o diretor de expansão e também diretor de relacionamento do Grupo Jenner. Bom, falando um pouquinho da minha história, né? Até a gente vai começar a falar um pouco da história das empresas, né? Uhum. Mas nada mais importante do que falar sobre a gente, né? No caso, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, numa loja de R$1,99, trabalhei no Walmart, no supermercado. E no Walmart eu comecei a ter esse contato com essa parte fiscal, com essa parte mais administrativa, né? E assim, o meu pai é contador, sei lá, mais de 40 anos, entendeu? Então eu sempre tive esse viés de gostar de contabilidade. Então eu tive toda essa trajetória, trabalhei em escritórios de contabilidade da região e hoje estamos aqui, né? Sou aqui diretor, fundador do Grupo Jenner e é um prazer estar contando um pouco da nossa história aí para vocês. Beto, fala um pouquinho aí sobre a sua história. É legal, né, Rodolfo, que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, que as nossas histórias são muito semelhantes, né. Então eu comecei com 12 anos de idade, um escritório de contabilidade, na época da impressora matricial, do sisteminha MS-DOS ainda, e lá foi o primeiro contato que eu tive, né, com esse mundo de negócios, esse mundo de empresas, e fomos criando gosto, né, cheguei a ter uma passagem pela Sabesp, que é a empresa de saneamento do estado de São Paulo. Lá realmente foi um mundo corporativo de fato, uma empresa de grande porte. E ali começou o meu interesse pela parte administrativa, pela parte contábil. E o curioso, o que eu acho que nem vocês sabem isso, na minha faculdade eu me matriculei em administração. E no último dia, antes de começar, assim, no primeiro dia da faculdade, um dia anterior, eu mudei meu curso para contabilidade, cara. Então eu ia fazer um curso corretamente. Alguém converteu você. Foi convertido. Teve uma época na faculdade que a gente ficava convertendo o pessoal de administração para virar contador. Porque os dois primeiros anos são iguais, né? Aí a gente fazia esse comentário, pô, vai fazer o quê de administração? Brincando, né? Tem até uma brincadeira, né? Que todo contador pode ser um administrador, mas um administrador pode ser um contador. O pessoal vai ficar bravo com isso aí. Brincadeira a todos os administradores, mas é um ditado que o pessoal brinca. E aí eu fiz essa mudança porque já tinha 2 cursos técnicos de administração, né? E eu vi uma área que eu tinha muito destaque por já trabalhar na área. E isso foi muito bacana, cara. Realmente mudou minha vida. Foi um divisor de águas aí. E então a gente começou a empreender muito cedo, né? A gente começou a trabalhar muito cedo nesse ramo. E isso foi muito importante para o nosso crescimento e chegar onde nós chegamos aqui, né? Que é justamente hoje no nosso grupo empresarial. Então, basicamente, foi essa minha história aí. Legal. E aí, Ricardo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. A nossa história é um pouquinho semelhante, né, Rodolfo? Para quem não sabe também, eu sou um amigo de infância do Rodolfo. A gente se conhece desde a época de escola. Estudamos juntos, na mesma sala. E temos muitas histórias, né, de infância, né? E, assim, a parte de profissional, eu iniciei o trabalho com aproximadamente 14 anos, mais ou menos. Trabalhava numa oficina de moto, ficava lixando tanque de moto. Então, era esse meu trabalho por um tempo. Aí eu consegui um estágio em um ramo de autopeças.
E aí, aos poucos, a gente foi evoluindo. A parte de estudar contabilidade foi uma coisa casual. Eu tinha passado num curso técnico de contabilidade e, na época, o meu antigo chefe, né, meu antigo patrão, ele falou, cara, aqui na minha empresa a gente tem espaço para bacharel em contabilidade, mas tem espaço para técnico contábil. E aquilo ficou na minha cabeça, porque foi com base nesse empurrão que eu acho que eu entendi o que ele quis dizer com aquela mensagem. Não menosprezando quem faz um curso técnico, mas era mais para incentivar o estudo. E desde então a gente vem evoluindo, né? Vem estudando, trabalhando e aos poucos a gente foi construindo o nosso negócio, né, Rodolfo? Então, isso é bem legal. Bom, pessoal, como a gente costuma dizer, né? Tudo aquilo que realmente é conquistado, é batalhado, a gente costuma dar muito mais valor. A gente sempre tem essa percepção, né? Eu estava até conversando esses dias com um dos nossos clientes, que é do ramo de autopeças, ele falou, cara, comecei vendendo ali um acessório para moto e o negócio foi acontecendo, a hora que eu vi, o negócio já tomou uma dimensão de vender milhões por mês. E aí eu fiz essa colocação para ele, cara, quando tudo é batalhado, é muito mais gostoso, né? Você tem aquela sensação de dever cumprido, mas não porque você quer crescer, né? Sim. Mas trazendo até um ponto referente a isso, a gente vai falar um pouco da trajetória do escritório, só para vocês entenderem. Eu comentei, né, no caso, o meu pai, ele é contador há muitos anos, só que nós tomamos a iniciativa de começar no escritório do zero. Então, meu pai tinha um escritório com outro sócio dele, e nós decidimos ter um escritório do zero. Eu e o Rodrigo, no caso, né, que foi quem iniciou o escritório. Então, em 2012, se não me engano, no mês de setembro, eu e o Rodrigo iniciou o nosso escritório em 2012. Eu lembro que no momento a gente não tinha nenhum cliente, e a gente sempre ficava brincando, porque a gente ia tinha um restaurante, um barzinho do lado, onde era o escritório, e a gente falava pro meu pai, a gente quer montar nosso escritório. E aí meu pai sempre no final de semana brincando, tá, monta. A gente nunca montava. Aí um dia meu pai chegou com a chave e falou, tá aqui a chave, eu aluguei lá, conversei com o rapaz, vou pagar os 3 primeiros aluguéis pra vocês e depois é com vocês. E o meu pai é foda, ele só pagou o primeiro, cara, os outros 2 Aí beleza. E aí foi lá que foi o grande salto, que foi quando o Rodrigo saiu do emprego que ele tinha no momento, começou e eu saí cerca de 30, 40 dias depois. Então, em 2012, a gente iniciou ali o escritório, sendo somente eu e o Rodrigo, 0 clientes, e a gente conseguiu no primeiro ano ter 9 clientes, tá? Então, isso é uma marca bem legal. Bom, em 2013, o Ricardo, ele entra no escritório, no ano de 2013. Nós, no caso, era eu, Ricardo, Rodrigo, mais 2 colaboradores. E em 2013, nós fechamos o ano com 24 clientes. Em 2014, nós começamos a fazer um investimento mais alto na parte de tecnologia, ali para realmente melhorar os processos, conseguir ter como se diz, uma entrada maior de clientes. E em 2014 a gente tinha 5 colaboradores e 38 clientes. Em 2018 foi quando a gente começou a dar uns primeiros saltos aí, que a gente comprou a nossa primeira sede, que hoje é no centro, que é a sede atual, a sede operacional que nós temos hoje. E naquele momento a gente tinha mais de 100 clientes, 10 colaboradores. Então, realmente foi um momento muito importante pra gente. A gente atingiu mais de 100 clientes naquele ano. Na verdade, a gente tinha 115. A gente ultrapassou 100 clientes em 2018. Em 2019, entra o José Rodolfo, que é um sócio que trabalha com a gente até hoje. Ele tem muita expertise em marketing digital. Foi lá que a gente começou a aumentar a nossa quantidade de clientes, porque até então a gente não trabalhava com cliente pela internet. A nossa maior fonte de clientes sempre foi a indicação. Então, em 2019, a gente teve esse grande marco. Em 2020, nós fizemos a aquisição da E-Link, contabilidade online. Naquele momento, a gente tinha 25 colaboradores, 374 clientes. Em 2021, nós lançamos a Admin Finance, que nós vamos falar um pouco mais da Admin Finance num próximo episódio. E nós tínhamos 29 colaboradores e 499 clientes. Em 2022, nós tínhamos um índice altíssimo de satisfação. Nós atingimos mais de 500 clientes e terminamos o ano com 35 colaboradores e 690 clientes. Em 2023, foi o momento que nós reencontramos o Alberto, né? Igual o Alberto falou. A gente já se conhecia, acho que, se eu não me engano, sei lá, há mais de 10 anos, né, Beto? Bem mais, né? 2009 ali que a gente se conheceu. 2009. E aí, um dia, por um acaso total, nós compramos o ingresso de um evento de network, o Alberto estava lá, bem no momento ali de mudança aí. E aí conta um pouquinho, Beto, da história da CB pra gente também, que eu acho que começou em 2012 também, né? Bem parecido com o nosso. Na verdade, o porquê de tudo é a semelhança, né, das histórias. Eu acho que então é muito interessante a gente também fomentar aqui, Rodolfo, a naturalidade do crescimento, né? Sim. Então você colocou aí os números e como é orgânico isso. Todo ano a gente tem uma pequena evolução e
a evolução de clientes, ela também representa a evolução da estrutura, de nós como empresários, né? Então é uma evolução que não é somente do número de clientes, mas é de todo o processo. A gente como empresário, a gente como escritório, a gente com atendimento, com expertise técnica, isso é muito interessante a gente salientar, né? E faz parte do nosso processo de maturidade, inclusive. E bom, é muito legal, né? Eu tinha um escritório de contabilidade que em novembro de 2011 eu pedi conta do escritório que eu trabalhava, um escritório de grande porte aqui em São José, para abrir o meu. Alguns até taxam a gente de louco, né? Poxa, você tá aqui coordenando um departamento, por que você vai fazer isso? Enfim. Mas era um sonho antigo, né? Já tem esse sangue empreendedor, a gente gosta muito dessa dinâmica, desse estilo de se trabalhar, poder emplacar as ideias, né? Ter criações, consolidar isso é muito bom. E começamos também com 0 clientes, um primeiro ano de muita dificuldade. Eu e minha irmã, no caso, eram sócios. E um único colaborador ali. Então, era um escritório de 3 pessoas com 0 clientes. E a gente terminou o primeiro ano, assim, 6 clientes. Né? Foi um ano bem, bem difícil para nós esse ano de 2012. Em 2013 veio a virada, onde nós acabamos absorvendo um escritório que estava passando por um processo de dissolução. Ganhamos uma sócia nesse processo. E de 6 clientes já pulou para 20, 24, 25 clientes aproximadamente. E aí foi quando começou, a gente estruturou a equipe, já fomos para 4, 5 colaboradores. E então 2013 já foi um ano de consolidação, um ano realmente de crescimento. E a partir de então, 2014, esse crescimento começou a ser cada vez mais orgânico, mais natural. E o nosso melhor sistema de marketing, digamos assim, era o boca a boca. Era você fazer um bom trabalho com o cliente, esse cliente indicar para outro, para outro, para outro. E quando vimos, em pouco tempo, conquistamos a marca de 100 clientes. Mas eu ouso dizer para vocês que o nosso melhor ano foi um ano pandêmico, cara. Foi 2020, onde a gente praticamente dobrou a carteira de clientes, assim, de 100 para 200 clientes em poucos meses. Então, um ano que era para ser um ano de muita dificuldade, talvez até um ano de incertezas, né? A gente foi um ano de consolidação. Então, eu não tenho nada para falar da pandemia nessa questão do escritório, obviamente, né? E 21 e 22, esse crescimento continuou sendo orgânico. Onde nós atingimos a marca de mais de 300 clientes. E aí em 2023, a gente foi a virada. Foi quando a gente começou assim com 50 novos contratos em janeiro. Foi absurdo. E contratos de grande porte, então isso foi muito significativo para nós. Até que, né, o fatídico dia aí, um evento de network despretensioso aí, que nós fomos convidados a participar por um cliente, inclusive. Eu encontrei vocês, um momento de mudança administrativa do meu escritório, vocês passando por mudanças também bem significativas, e onde as culturas casaram, né, onde as ideias casaram, e hoje estamos aqui juntos fazendo o nosso primeiro podcast. Então, muito honrado, muito feliz de ter vocês como parceiros, como sócios, e poder desfrutar do trabalho e dos resultados com vocês. Perfeitamente. Eu queria até complementar um pouquinho a parte da história. O que eu sempre vi, assim, de coisas positivas, né, no nosso negócio foi que a gente sempre teve uma parceria muito forte, né? Eu acho que sociedade é isso. A gente está falando de um negócio que saiu de 0 clientes para 1.000 clientes. Se não existisse uma irmandade mesmo, é um casamento, né? Vamos dizer assim, que a gente vive, mas e num viés de que a gente, quando tem que cobrar um ao outro, a gente cobra, né, Rodolfo? Isso é uma coisa bem legal. E quando tem que elogiar também, a gente elogia e se esforça para sempre querer mais, né? E uma das coisas que eu acho que é uma trajetória muito comum entre a nossa história do Alberto é a questão do foco no cliente, né? Do foco no resultado, na redução de impostos, que eu entendo que são temas muito relevantes no empreendedorismo nacional, né? Porque a gente está num ambiente hostil mesmo para empresário, a gente tem uma realidade tributária muito, muito complexa e uma carga tributária muito elevada. Então, o que fez o nosso escritório crescer e o que faz a nossa empresa crescer é a constante busca de meios de reduzir os impostos, que esse é o nosso principal motor e combustível para a gente poder estar evoluindo dentro da nossa empresa. E em relação à questão de nosso início, né, foi desafiador, né, porque todos os meses a gente tinha situações novas. Se eu fosse fazer a pergunta para o Ricardo, que iniciou com o Rodolfo lá em 2013, Ricardo, você está preparado para ter um escritório contábil, assumir uma função de diretoria? Não estou. Mas mesmo assim a gente foi. Mesmo com medo a gente foi. E eu acho que é isso que a maioria dos empresários do Brasil fazem. Mesmo com medo, com todas as incertezas, pegam lá todas as condições financeiras deles e colocam 100% naquele negócio e dedicam o tempo
o esforço e é recompensador. Eu acho que a palavra que define isso, até por os acontecimentos recentes, né, que a gente vem vivenciando, essa fusão, todo o crescimento, a gente só pode definir a palavra de que vale a pena. O esforço compensa o talento, né? Até uma frase, né, que se tem. E é isso. Acredito que a gente tem muito ainda para chegar, né, Rodolfo? A gente tem uma meta bem ousada aí até 2025, né? Quanto que é? São 2.000 clientes até 2025, né? Tem que trabalhar bastante. Com certeza. A gente está fazendo igual a Dilma, a gente está dobrando a meta. Exato. E assim, eu acho que até um ponto legal de trazer também é que é o seguinte, né? Uma percepção que eu tive, que para mim foi muito claro, é que eu trabalhava no escritório de contabilidade, vamos dizer assim, um exemplo, minha remuneração era R$3.000. E a partir do momento eu começo a ser empresário e as coisas começam a dar certo. Então, no curto espaço de tempo, eu ganhava mais do que quando eu realmente trabalhava para alguém. E eu acho que isso, em algum momento, trouxe uma certa acomodação pra gente lá no escritório. Então, assim, igual a gente está conversando, eu não venho de uma família de empreendedores. O meu pai era um contador, que tinha um escritório de contabilidade, mas que nunca foi empresário. Ele realmente só foi contador, porque ele não tinha esse viés de crescimento. Então, eu entendo que nesse período, como eu não tinha essa orientação, eu acabei criando uma zona de conforto. Que eu acho que essa zona de conforto durou mais de um ano. Então, talvez, se eu não tivesse essa zona de conforto, tivesse os direcionamentos que eu tenho, a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que os 2.000 clientes, a gente já estava falando de 2.000 clientes hoje. Até complementando esse ponto, que eu acho que uma das viradas de chave, que eu entendo que é para nós, né, como contexto geral, é a questão de network, né, Rodolfo? Eu acho que isso que você está falando é a mentalidade de empresário. Empresário, ele busca se relacionar, ele busca estar em ambientes prósperos e isso a gente tem feito, né, com bastante frequência, de buscar esse tipo de ambiente, porque não somente por uma questão de buscar novos clientes, eu acho que isso é natural de um bom trabalho. Todo empresário bem-sucedido, ele tende a ter mais clientes, basicamente, a partir do momento que ele faz um bom trabalho. Mas você conhecer novas pessoas, você se permitir a isso, e eu acho que é um dos motivos a mais de você conquistar mais clientes. Então, é um dos nossos viés hoje, né, Rodolfo? Buscar estar em redes de relacionamento, e isso se aplica a muitos negócios. É uma das coisas que a gente percebe, que às vezes o empresário ele pode até ter um certo sucesso no início ali, né? E depois ele dá essa acomodação. O que ele faz ali de novo para poder melhorar? Eu entendo que isso é muito irrelevante. Eu acho que é o ponto assim, de criar oportunidades, né? Eu acho que quando a gente está num ambiente que tá difícil, né? Quando a gente está num ambiente que se abre portas, né? A gente cria oportunidades. E tudo que aconteceu na nossa vida empresarial é um pouquinho da nossa iniciativa, sim, da nossa criação. Então, você se dispôs a sair do escritório que você trabalhava, com o incentivo do seu pai pela metade, tudo bem, né? Que ele não cumpriu o acordo dele ali, mas tudo bem. Mas você foi. E até a relação do início de vocês foi uma oportunidade também. Sim. Porque talvez, se vocês não tivessem conversado, se o Ricardo não tivesse se predisposto a conversar com você, ou ao contrário, se você tivesse ido aquele momento de cabeça aberta, o negócio onde está eu, meu irmão, um funcionário, para mim poderia estar bom. Exato. Não é? E até é engraçado, né? Porque a forma que eu entrei na sociedade foi um negócio meio muito aleatório. Eu fui almoçar num restaurante, aí encontrei com o irmão do Rodolfo, o Rodrigo, e a gente conversando sobre coisas de escritório. E aí eu falei, cara, tem isso aqui pra fazer, não sei o que, tal. Pô, Ricardo, verdade, cara. Tá tanta correria aqui no meu dia a dia que eu nem tô lembrando que tinha essa demanda pra fazer. Aí nisso, passou uma semana, né? Aí a gente foi conversar lá presencialmente, eu e o Rodolfo. E a gente pensou num projeto bem legal. Entra naquilo, né? De abrir mão de algumas coisas por um planejamento maior. E eu acho que é isso que é o que define ser empresário, né? Abrir mão de uma estabilidade, que ela não existe, né? Estabilidade uma sensação de estabilidade falsa. Não existe estabilidade, né, Rodolfo? Então. Eu acho que quando a gente fala de network também é uma coisa, até uma lição que a gente teve, eu acho que há pouco tempo, né, Ricardo? Como se diz, a gente sempre tem que estar de coração aberto, né? Sim. Porque por muitas vezes a gente entende que a gente já sabe o suficiente, né? Mas a gente começa a perceber que a gente tem muito o que aprender, né? Então até um dia a gente estava num ambiente de network e a gente estava com algumas dúvidas de gestão de pessoas, né? Como contratar melhor, como engajar melhor as pessoas. E tinha uma pessoa desse grupo que ela foi diretora de RH por muitos anos de uma empresa muito grande e hoje ela tem uma loja de roupas. Que é a Catiane, se ela estiver ouvindo aí, nossa cliente, né, Catiane? Cliente do escritório. E a gente num jantar, após um evento de network, o Ricardo começou a conversar com ela e ela explicando as coisas pra gente, a gente começou a ver a facilidade e como se diz, o coração aberto que as pessoas realmente têm pra
ensinar, entendeu? Então isso faz uma grande diferença quando você está próximo dessas pessoas. Que entra isso que a gente está falando, né? Que é o ambiente, né? Que você está. Inclusive, Rodolfo, esse sábado agora eu estava em um ambiente de network, inclusive, né? Um mastermind. E teve um palestrante que falou uma frase muito legal. Ele falou que quando você vai acessar um milionário, se você for com as perguntas corretas, você realmente tem de toda... O milionário, ele não tem a dificuldade de falar como ele chegou lá. Entendeu? Inclusive, ele sente muito orgulho de falar sobre isso. Então, às vezes, a gente fica pensando, né, de que as pessoas, por terem dinheiro, terem acesso, elas tendem a ser menos receptivas, menos, assim, de conversar, né, com as pessoas. Tem uma restrição, né? Porque, não, tenho dinheiro, não vou conversar com as pessoas, não tem nada a ver. E a pessoa que conseguiu chegar no primeiro milhão, ou nos décimo, ou já está no nível do bilhão, ela tem orgulho disso e ela não tem nenhuma ressalva de falar o que ela conseguiu para fazer aquilo acontecer. Então, entra muito nisso que você falou. Legal, cara. Bom, agora a gente poderia falar um pouquinho mais, né, sobre crescimento e resultados, né? Beto, o que você espera aí de crescimento para o nosso negócio? O que você vislumbra aí de resultados? O mais importante, né, todo esse crescimento que a gente está pontuando aqui não é a qualquer custo. Isso. Existe um padrão de qualidade que a gente busca atingir, um padrão de satisfação, né, um padrão bem alto, por sinal. E a gente trabalha diariamente, né, em prol disso. Então, eu vejo que o nosso crescimento ele se dá por uma base muito forte, que a gente vem buscar, a gente trabalha muito para ter essa base. Onde a gente está praticamente responsável por 60 colaboradores que estão na nossa linha de frente e que necessitam estar em constante atualização. Exato. E se a gente não se atualiza, que tipo de referência nós vamos ser para a nossa equipe? Então eu vejo uma estruturação muito forte, tanto técnica quanto de atendimento. E isso vai nos possibilitar um crescimento saudável, que é o mais importante, né? Quando às vezes a gente dá uma passada maior que a perna, o tombo é muito, muito, muito grande, muito alto. E isso pode fazer muito mal para um negócio que de um dia para o outro pode deixar de existir. Quando a gente fala de um negócio de 1.000 clientes, né, a gente está falando de qualquer mudança, ela pode ser dolorosa, né? E pode ser drástica também no sentido de mudar todo um processo que o cliente está acostumado, Sem né? dúvida. Então, e aí, Ricardo, o que você entende aí do crescimento? Cara, eu entendo que uma empresa que não está crescendo, ela está morrendo, né? Então, eu acho que a gente está no caminho do crescimento. E tem até um conceito, né, que o Johnny Martins, né, um contador bem conhecido aí nacionalmente, conhecido como contador das estrelas, né? Uhum. Ele fala que a empresa ela tem que ter um conceito chamado caórdico, que é o caos com ordem. Uhum. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Não existe um crescimento sem gerar caos, sem gerar dor, sem gerar problema. Isso é normal. Mas se você está numa empresa sem problemas, provavelmente essa empresa não está crescendo. Então, a gente tem bastante problemas, mas a gente está resolvendo todos eles e nós estamos em crescimento. Sim. Então, é natural a gente ter, vamos dizer assim, pessoas, né, como o Alberto falou, de pessoas importantes dentro da nossa empresa. A gente tem muitas pessoas importantes que realmente vestem a camisa, que estão junto com a gente, estão querendo alcançar os próximos níveis, né? E a gente hoje está buscando conhecimento, né? Quando a gente participa de grupos de mentoria, mastermind, todos esses conteúdos, eles agregam valor não somente para a gente como empresário, mas para a gente como pessoas que, de certa forma, vai lidar com outras pessoas, que vai repassar esse conhecimento. Então, é como se fosse uma engrenagem. A gente está com, vamos dizer que é a engrenagem principal, o motor ali para poder tocar a empresa. Mas o que vai fazer, de fato, a coisa acontecer é o quanto a gente consegue de entregar para os nossos líderes poderem replicar aquilo que a gente estuda, que a gente entende. E eu acho que a visão que eu tenho de crescimento é que, assim, hoje a gente fecha aí aproximadamente 30 contratos por mês de contabilidade, né, Rodolfo? Não tem o que falar em relação... Se fechar menos que isso, os caras nem dormem, né? Crise, né, pô? E o Zé Rodolfo, nosso gestor da área de comercial aí, fica doido. Mas, assim, não é à toa, né? Não é porque simplesmente as coisas acontecem. Não, existe um planejamento, né? A gente cria métrica. Então, eu entendo que tudo que você planeja tem como você alcançar desde que você tenha um processo e um método para aplicar isso. E entendo que a gente está no caminho do crescimento. Cara, eu entendo que desde a pandemia, eu acho que não teve mais nenhum momento que as coisas foram tranquilas. Porque teve um momento que tinha uma tranquilidade, entendeu? Sim. Porque até então, porque a empresa não crescia tanto igual cresce hoje. Sim. E aí a gente chega, às vezes, até falando para você que tá escutando nosso podcast, por muitas vezes a gente começa a pensar realmente a quantidade de clientes que nós queremos na nossa carteira. Porque, assim,
se eu tenho uma meta até 2025 de atingir 2.000 clientes, será que eu quero mais de 2.000 clientes? Exato. Nós fazemos essa pergunta, às vezes, diariamente. Por quê? Talvez se eu tiver uma carteira de 2.000 clientes muito bem trabalhada, onde eu consigo oferecer as outras soluções que nós temos, não seria muito melhor do que talvez eu ter 5.000 clientes na contabilidade? Então, é essa grande questão que a gente sempre traz. Desde a pandemia pra cá, eu não me lembro um momento que, tipo, tava mais tranquilo. E quando começa a ficar tranquilo, eu arrumo alguma coisa nova pra começar o caótico de novo. Tem que ser constante, né? É, uma coisa que vocês falam, né? E isso eu aprendi com vocês, né? Todo dia é dia de resolver uma crise, um problema. Independente da situação estar boa ou não, a gente sempre tem que pensar que dá pra melhorar. Né? Seja internamente nos bastidores, nas nossas reuniões administrativas, quanto na linha de frente no nosso operacional. Então isso é uma coisa que eu cresci com vocês e eu acho muito importante ressaltar para quem é empresário, inclusive, né? Todo dia você tem uma crise para resolver, um problema para resolver. A gestão de crise é diária, não é porque sua empresa é superavitária, que ela está dando lucro, que você pode abdicar de diminuir despesa, de buscar mais vendas, de melhorar seu marketing. Então isso é um ponto para sair dessa zona de conforto que nós mesmos criamos, né? Exatamente. Exato, eu acho que até nesse ponto que o Beto trouxe no caso, o que acontece, né? Existe aquela torneira do dinheiro e o ralo da despesa, né? Então, até trazendo algo nesse sentido. Quando ele começa a se afunilar, a partir do momento que o ralo da despesa é maior do que a torneira do dinheiro, aí sim as pessoas começam a querer procurar algum tipo de ajuda. E aí, às vezes, pode ser até tarde demais, né? Então, eu acho que o que sempre fez a gente crescer muito foi toda essa gestão financeira que a gente aplicou no próprio negócio nosso. Eu entendo dessa forma. Vocês foram um case real, né? Assim, que na verdade, né? Como que a gente vai querer ensinar o empresário a ter uma boa gestão financeira? A gente trabalha com esse tipo de análise, né? Que envolve também um bom planejamento tributário, se nós não aplicamos isso dentro da nossa empresa. Exato. É uma coisa até um pouco hipócrita, né? Se a gente fosse falar... Vamos falar de lucro real para todo mundo. A gente nem sabe que dentro da nossa vivência um lucro real, né? É complicado, né? Exato, e a gente está cansado de ver, né, Rodolfo, empresas aí no Simples Nacional, simplesmente por conta de que foi falado para ele que era o melhor e que, cara, não é o simples. É o mais fácil, né? É o mais melhor, simples. é o mais A fácil. gente costuma dizer o seguinte, no final das contas, é o mais simples, mais fácil para a contabilidade, mas para o cliente não quer dizer que é o mais fácil, que vai recolher o menor imposto. Então, eu entendo que esse é o nosso grande diferencial, né, Rodolfo? Assim, agora entrando um pouco na parte de desafio e superação, né? A gente teve um ano de pandemia, né? O Beto até trouxe essa questão do crescimento que teve na pandemia. O nosso também, eu acho que o maior crescimento que o escritório teve até hoje foi no ano de pandemia, né? Foi em 2019 ali, naquele momento que... 2019, 20 ali, né? Que todo mundo acabou... tendo que ficar em casa, etc. A gente estava fazendo conteúdo. Exato. Na época, eu nem sei se tinha tanto podcast, mas a gente fazia os nossos conteúdos lá no escritório, enfim. E foi onde veio o grande crescimento de clientes que nós tivemos, né? Então, quando a gente fala aí de desafios e superações, você quer trazer, Beto, algum desafio muito grande que você teve, uma superação no seu dia a dia, né? Ali? Eu lembro até hoje, assim... Não sei se vocês tiveram isso, né, hoje na nossa carteira, mas aquele cliente que foi um desafio para vocês sem sombra de conquistar dúvida. aquele contrato, que você está competindo com grandes escritórios e você aplicando o mesmo valor que esses grandes escritórios e o cliente sentir confiança em você, no seu trabalho, aquilo é muito gratificante, né? Então eu tive uma situação de uma negociação que nós estávamos fazendo e fui eu, meu notebook e uma proposta em PDF, cara, e foi um bate-papo onde ele falou assim, olha, sua proposta financeiramente não é melhor, mas de todos que vieram aqui, sentaram na minha mesa, foi o que mais me transpareceu confiança, credibilidade. Então, assim, eu vou confiar no seu trabalho. Isso foi um dos desafios, assim, em relação a uma negociação que nós tivemos. Agora, não preciso nem falar, né? Essa incerteza da pandemia. Tudo que virou a nossa vida. E faz home office, e faz híbrido, e volta para trabalhar normal, e faz de roxo, todo mundo em casa de novo. Então, realmente, essa incerteza. Como você vai cobrar o horário de um cliente que era de shopping, cara? Ele tava sem abrir, ele tava sem restaurante, faturar. Um bar, né, cara? Restaurante, bar. Não é somente isso, né? O restaurante, vamos supor, trabalha com produto perecível. Aí simplesmente compra estoque, fica lá, fecha, não consegue vender, estraga o produto. Então a gente realmente foi muito sensível a esse momento. Lógico que nós fizemos nosso dever de casa, né? Até na questão de gestão de crise, né? Que é um dos nossos pilares, né, Rodolfo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Que é de fato a gente olhar a nossa estrutura de despesas e entender
o que pode ser otimizado, melhorado, para a gente ter mais rentabilidade e trabalhar num negócio saudável, fazer um fluxo de caixa positivo, trabalhar com investimentos, né? A gente sempre busca estar investindo uma parte do nosso lucro, não, a gente não simplesmente retira tudo, né? A gente realmente reinveste no nosso próprio negócio para gerar mais, vamos dizer assim, negócio, e é uma engrenagem, é um ciclo, né? É cíclico esse processo. E por fim, na parte de pandemia, eu acho que o maior desafio mesmo foi a gente primeiro captar todas aquelas informações que tinham naquele momento, que eram muitas, né? Era Pronamp, que estava sendo possível de pegar, que grande parte dos nossos clientes tiveram acesso, né? Eu acho que isso a gente tem orgulho de falar, porque chegava a cartinha lá no portal da Receita Federal. O robô puxava automaticamente. O robozinho pegava a cartinha e já disparava para o cliente, qualquer dúvida me liga. Ou seja, antes mesmo dele pedir, o gerente do banco pedir para ele a carta do Pronamp, a gente já tinha enviado. E isso foi muito fácil, porque o nosso cliente teve acesso a esse... Quantos clientes que nós não fechamos por conta de não ter tido esse tipo de trabalho, né, Rodolfo? Eu vejo que uma superação que a gente teve foi a agilidade que a gente refez os planejamentos tributários. Exato. Porque você imagina o seguinte, você tem que escolher o seu regime tributário para ficar dentro do ano. Então, muitos clientes optaram por regimes tributários, por exemplo, lucro presumido. Então, lá em janeiro, o melhor regime tributário para a empresa dele era o lucro presumido, que é um regime que você paga um percentual sobre o faturamento. Só que a partir do momento que chegou uma pandemia, o que automaticamente aconteceu? Aquela empresa já não era mais tão lucrativa quanto seria no nosso estudo. Então, a gente teve que dar um cavalo de pau, refazer o estudo tributário de todo mundo, Sim. porque a gente tinha um limite de até final de abril, que é quando você é lucro presumido, que você recolhe o primeiro DARF. Se aquela empresa se ela iria continuar no presumido ou se ela iria para o lucro real. Então, se eu não me engano, a gente converteu, acho que aproximadamente 18 a 20 clientes de lucro presumido para lucro real, que eu acho que um caso bem emblemático que a gente tem são os postos de combustíveis do litoral, que a gente converteu, e o cliente, em um CNPJ, teve uma redução de mais de 30 mil reais aí por mês de impostos. Então, isso para mim é uma superação, porque o que acontece? A gente se planeja o ano inteiro para fazer um planejamento tributário, e a gente teve que fazer, em 5 dias, a carteira inteira. A carteira inteira, entendeu? E esse ponto que você trouxe eu acho até bem legal, só deixar bem claro para o empresário que está nos assistindo, é que você pode sair do lucro presumido até abril do ano seguinte. Às vezes é colocado de outras formas, né, Rodolfo? Mas isso é importante. O que determina você estar num regime é o primeiro recolhimento do DARF de imposto de renda, que ele acontece em 30 de abril. Então, como nesse caso desse exemplo que o Rodolfo falou, inclusive eu conduzi, né, essa situação, eu lembro certinho como se fosse hoje, era realmente uma situação, cara, não vai compensar. A gente foi avaliando vários clientes que tinham na nossa base, né? E falando assim, esse cliente presumido, eu entendo que talvez faz sentido migrar. E aí é óbvio que todo o trabalho de planejamento tributário existe um pouco de estimativa, né? Uma parte de projeção, existe uma parte de dados. Então a gente projeta o que o cliente também está entendendo ali que vai acontecer. Não é um estudo de via de mão dupla, né, Rodolfo? Então, nesse cliente, a gente percebeu que realmente o faturamento na primeira semana ali de março, né, que a pandemia começou, se não me engano, em fevereiro, lá finalzinho de fevereiro, e já em março já começou um negócio bem travando tudo. E aí a gente já viu que começou a cair o faturamento. Cara, se continuar assim por um tempo, a coisa não vai ficar da forma que a gente estava imaginando. E aí foi isso que fez... E a gente ficou sem ter base, né, porque a projeção, o estudo tributário é feito nos fatos que aconteceram, né? Sim. Por exemplo, um ano que se passou, e na projeção futura do cliente. Então, nem outro era a base, porque ali era uma situação de normalidade. Sim. No ano anterior, e a projeção ninguém sabia o que ia acontecer. Totalmente atípico, né? Então, e o risco, né, pra gente afirmar pro cliente, cliente, lucro real, tá? A partir desse ano você vai ser lucro real. E se tudo voltasse ao normal 15 dias depois? Já pensou? Se não fosse uma pandemia mundial, fosse só uma gripezinha, né? Exato. Assim, acho que trazendo um outro desafio que a gente teve, no caso, é a questão da contabilidade online, né? Porque o que acontece? Na contabilidade online, muitas empresas não entenderam que a contabilidade online ela veio para trazer um software no qual o próprio cliente imputa suas informações ali. Então, o que aconteceu? Quando chegou no mercado uma contabilidade online que cobra R$70 por mês, R$99 por mês, aquilo assustou a gente no primeiro momento. Só que com o passar dos meses, nós começamos a perceber que aquela contabilidade não era para o cliente que não era do nosso perfil. Entendeu? Então, tem uma coisa muito importante também que eu quero deixar um recado para você conectado que está nos ouvindo, tá? Nem todo tipo de cliente é para o seu negócio. Você já parou para pensar que às vezes a gente quer ter todos os clientes
ou quer que aquele cliente permaneça na sua carteira, mas muitas vezes aquele cliente ele não é o seu perfil de cliente. Ele não é o cliente ideal para o seu negócio. E faz parte. Isso é o mercado. Tem empresas que vão atender esse cliente de uma forma mais barata, que a gente pode dizer, Sim. entendeu? Só que não vão entregar as mesmas coisas que você entrega. Então, a gente começou a se posicionar numa cadeira diferente. Numa cadeira realmente de uma contabilidade mais digital, que é o quê? Eu não sou tão tradicional de buscar o documento na sua empresa, com o motoboy, mas eu estou aqui presencialmente, estou sempre perto de você, porque eu tenho acesso a tudo. Eu tenho um robô que busca todas as suas notas. Então, a gente começou a se posicionar dessa forma diferente, porque nós entendemos que nem todo cliente era para o meu negócio. Então, acho que esse é um ponto que a gente teve uma grande discussão. Sim. A gente chegou a comprar um escritório de contabilidade online e realmente a gente percebeu que aquilo não era para o nosso negócio. Era uma percepção que a gente teve no momento. É um perfil muito diferente. É um perfil muito diferente. Porque, na verdade, esses modelos, né, de contabilidade online, ele tem um viés mais de autoatendimento, né? Então, ou seja, tem alguns perfis de empresários que vão se dar muito bem com isso. E aí faz tudo sentido para aquele negócio. Agora, para aquele empresário que necessita ali de estar sempre buscando uma proximidade com a contabilidade, entender se a operação fiscal que ele está fazendo naquele determinado momento é a correta, ou não somente isso, tendo uma contabilidade consultiva, né, que olhe para o número do cliente e fale assim, por que você está indo por esse caminho? Por que você não vai por esse? Porque eu acho que, antes de tudo, também nós somos empresários também. E nós temos mais de 1.000 clientes dentro da nossa base. Imagina o quanto de negócio que a gente gerencia, entre aspas, né? Porque a gente trabalha isso em conjunto com a própria empresa. Mas, assim, o tanto de visão de negócio que nós temos dentro do nosso ambiente. Então, realmente, isso ajuda muito a gente até a ser mais assertivo. E cada vez mais, cada ano que vai passando, a gente vai sendo mais assertivo nos nossos planejamentos. E a gente até hoje não tem nenhum caso de um planejamento tributário que não deu certo. Verdade, aumentou o imposto do cliente. É verdade, exato. E assim, eu acho que um dos desafios que eu acho que vocês podem falar até melhor que eu é o desafio de pessoas, né? Não tanto, tanto da gestão de pessoas, mas tanto da contratação. Quando a gente se esbarra naquele assunto novamente de pandemia, eu entendo que houve uma mudança muito forte no mercado. De que, tipo, por exemplo, o Itaú pode contratar o cara lá de Minas Gerais, da cidadezinha de 10 mil habitantes, e o cara vai ganhar um super salário na casa dele. Sim. Então, qual que é a percepção que vocês tiveram aí de dificuldade? Quais são os desafios hoje que vocês encontram na parte de gestão de pessoas? Porque eu não lido tanto mais com essa área, né? Eu não cuido mais tanto de pessoas. Eu só tenho acesso ali mais ao pessoal José Rodolfo, líderes, né? O pessoal de vendas ali. Uhum. Então eu queria entender esse desafio de vocês, porque eu vejo vocês lá no grupo de RH batendo cabeça, louco lá. Se eu não me engano, a gente tinha mais de 10 vagas em aberto, entendeu? E tá sendo preenchido. Se vocês puderem falar um pouquinho aí pra gente também. Você começa com coisa? Posso começar? Claro. Tudo começa pela mudança de perfil, né? A gente chegou num ponto que tinha pessoas concorrendo à vaga entrevistando a empresa, né? Não a empresa entrevistando o profissional para a vaga, porque o mercado ficou tão escasso de mão de obra qualificada que chegou a um ponto que realmente a pessoa estava escolhendo onde queria trabalhar. Verdade. E a nossa maior dificuldade como teve essa mudança, o híbrido entrou muito forte, né? Para quem não sabe, é a questão de você poder trabalhar parcialmente na sua casa, parcialmente no seu local de trabalho. O home office, então, praticamente virou unanimidade em muitas empresas. Muitas empresas deixaram de ter o seu custo fixo de ponto, de estabelecimento, né? Para dar essa oportunidade, e fica realmente difícil competir. Poxa, ele tem um bom salário, trabalha de casa, praticamente faz o horário dele. Como você compete com isso? Aí numa questão cultural. Você tem uma empresa solidificada, uma empresa com processos, com uma cultura bem estabelecida. Por incrível que pareça, que seja uma obrigação, poucas empresas têm isso. Uhum. É verdade. Então, como que você contrata alguém sem passar para aquele futuro empregado o que você quer que ele alcance dentro da sua empresa? Então, a gente teve muita dificuldade, sim, com mão de obra, questões até de mão de obra qualificada, né? Mas é um desafio que constantemente a gente está tendo e continua tendo, né, Ricardo? Sem dúvida. Pode falar até melhor do que eu, porque tem vagas que, por exemplo, 3 meses uma vaga aberta, verdade. A gente não encontra um profissional que seja condizente com o perfil da nossa empresa. Sem dúvida. Por favor. Então, entrando, né, Rodolfo, nesse aspecto pessoas, eu acho que são uma das mudanças que nós fizemos a partir de diversos conhecimentos que nós fomos adquirindo com o tempo, é entender melhor sobre perfil comportamental.
Eu acho que esse é um ponto importante para a gente poder avaliar um candidato, né? E hoje a gente utiliza muito a metodologia DISC, né? Que é você classificar a pessoa dentro de um quadrante, né? Então tem lá o executor, o analítico, o comunicativo, o estável. Cada tipo de teste fala de uma maneira, mas resumido é isso. Então, quando a gente entende um pouco esse perfil, a gente entende qual função aquela pessoa se adequaria melhor. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque se a gente quer alguém da área de vendas, por exemplo, não pode ser introvertido. Não pode ser um perfil que não gosta de conversar com as pessoas. Uhum. Ele tem que ser comunicativo, executor, tem que ser tá querendo bater a meta, tem que ser ousado. Então, não é um perfil que é mais estável. Ele vai dar errado nas vendas. Então, quando a gente enxergou isso, a gente passou a ser um pouco mais assertivo. Mas tem até aquela velha frase, né? O negócio é feito de pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, ou seja, a gente hoje vem buscando cada vez mais entender mais sobre pessoas. Por conta de a gente ter um conhecimento muito técnico, às vezes fica até, de certa forma, uma cobrança muito fria, né? Então, assim, a gente tenta hoje trazer um feedback para um colaborador já mais focado qual a forma que ele gostaria de receber aquele feedback. Verdade. Porque nem todo mundo vai agir da mesma maneira. Um comunicativo ele precisa de ser mais lúdico, mais exemplificativo. Um executor tem que ser mais direto ao ponto. Um analítico você tem que trazer muito dado para ele poder tomar aquela decisão e enxergar que aquilo tá claro. E o estável você tem... Até o salário emocional, né, Exato. cara, que vocês comentaram também. Não só a questão do feedback, mas não adianta você querer dar aumento para alguém que não é materialista, né? Exato. Tem aqueles perfis que a gente bem observa. Sim. Então, esse ponto a gente também começou a conhecer melhor nossos colaboradores. Sim. E acho que foi um divisor de águas mesmo. Cara, assim, até para trazer um ponto, né? Eu queria escutar de vocês. O que vocês enxergam no caso da questão de contratar um estagiário e ensinar aquele estagiário do zero? Porque quando a gente costuma muito falar de vícios, né? Porque as pessoas, elas criam seus vícios, Sim. às vezes de forma natural. Às vezes nem numa forma de realmente de fazer aquilo que talvez que não se aplica na sua empresa porque ela quer. Uhum. É porque ela talvez criou aquele vício. Qual que é a dificuldade hoje de realmente encontrar um estagiário, preparar ele? Quanto tempo que vocês entendem que leva, assim, para esse cara conseguir fazer as funções ali mais básicas ali do dia a dia de uma contabilidade? Eu entendo que em 6 meses um estagiário já tem, vamos dizer assim, uma noção bem clara de como que funciona o processo. E hoje tem sido a nossa estratégia, né? Criar realmente uma escola dentro da nossa empresa de formação de contadores. Porque a faculdade, ela não ensina o jovem, né, a realmente ser um profissional da contabilidade. Ela ensina ele normas de contabilidade, conceitos técnicos, mas não ensina ele a executar aquilo. Então, é uma folha em branco que você vai preenchendo ela à medida que você vai passando conhecimento. Então, hoje, em 6 meses, no nosso processo lá no plano de carreira que nós temos lá dentro da nossa empresa, a gente entende que hoje o estagiário começa a performar. Inclusive, a gente tem casos, né, de estagiário que viraram sócio, né, Odô? Que a gente vai contar aí no próximo episódio. Mas é isso, pessoal. A gente, às vezes, pensa muito em querer achar a bala de prata, né? Que é aquela contratação que vai resolver todos os problemas da empresa, que ela não existe. Nunca Messi, né? Nunca vai ter. O Messi da contabilidade. Nunca vai ter um Messi aí na nossa atividade. E isso demorou um tempo para a gente poder, de certa forma, entender e começar a aplicar. Entendo que essa ferramenta, né, de gestão, de RH mesmo, a gente está falando de 2 ações importantes para o empresário, né, que está nos escutando. Tem mais de 10 colaboradores, invista num RH, invista num sistema de gestão de RH, porque eu entendo que a tendência é só você aumentar a sua empresa de tamanho, tanto de faturamento quanto de quantidade de gente trabalhando para você. E se você não tiver um mínimo de estrutura, a tua empresa vai crescer de forma desordenada. E aí vai começar a ter conflito, vai começar a ter problema, como qualquer outra empresa tem. Então, se eu fosse dar um conselho para a gente há uns 4, 5 anos atrás, eu acho que eu falaria isso. Cara, invista num sistema aí de gestão de RH que você vai ter sucesso no futuro. Pessoal, se a gente for falar um pouquinho de presente e futuro, né, no caso. A gente já falou de 2 mil clientes até 2025. Nós temos a sede comercial no Aquários. Nós temos uma possível expansão da sede do centro pela quantidade de colaboradores que nós temos. E nós temos também o projeto de realmente
ter um escritório físico mesmo, além de ser apenas um escritório comercial que nós temos hoje, ter um escritório realmente operacional em Alphaville. O que vocês vislumbram aí do futuro? O que vocês enxergam desses pontos que eu trouxe aqui para vocês? 2.000 clientes? O que a gente vai ter que fazer aí para... É um crescimento que a gente trabalha muito para atingir, né? E essas questões físicas e estruturais, elas fazem toda a diferença, até para gerar conforto para os nossos colaboradores, né? Para as pessoas que estão ali vestindo a camisa, que estão na nossa linha de frente. E eu vejo com bons olhos, né? Porque, como nós dissemos anteriormente, é um crescimento saudável, né? Não é um crescimento a qualquer custo. O cliente que entra na nossa carteira é um cliente que é perfil do nosso escritório. Sim. Um colaborador que trabalha para nós é um colaborador que comprou a nossa cultura, que veste a nossa camisa. E é por isso que fica tão empolgante a gente passar por todo esse processo, por todo esse desafio. Porque imagina, se a gente quisesse hoje fazer um parênteses na nossa vida e falar assim, gente, 1.000 clientes, 60 colaboradores, eu acho que tá bom. Verdade. Vamos parar por aqui. Porque a gente quer mais dor de cabeça, né? É verdade. Porque a empresa cresce e os problemas aumentam, a dor de cabeça aumenta. Mas justamente por nosso perfil ser tão parecido, assim, né? A gente relativamente jovem, começamos cedo, Sim. empreendedores, e a gente se sente desafiado em atingir essa meta e com a qualidade que a gente imagina, ou quiçá até melhor. Então eu vejo de maneira muito empolgada, de maneira muito entusiasta, que a gente vai atingir com um grande nível de qualidade. Eu vejo como 2.000 oportunidades, se a gente fosse resumir isso, porque hoje a gente já tem 1.000 clientes aí na nossa base, né? Bastante negócios, bastante demandas, mas a gente não enxerga isso como um número, a gente enxerga como pessoas, né? Como eu falei sobre pessoas, a gente entende pessoas. Então, ou seja, a gente vai nos empresários, entende o que eles estão buscando dentro da nossa contabilidade, o que nós podemos agregar de valor, porque eu acho que um dos pontos mais inflexivos que eu vejo dentro da nossa empresa é a gente enxergar que naquela reunião a gente arrumou uma solução de um problema. E eu acho que é o que a gente vê, 2.000 soluções de problemas possíveis ali para a gente poder agregar valor, poder realmente deixar a nossa marca ali dentro dos nossos clientes. Então, sobre as unidades, né, que você falou, Dolph, eu acho que é natural, né? A gente está praticamente a cada semana lá em Alphaville, né, palestrando, ministrando treinamento, em grupos de mentoria que a gente participa. Então, temos muitos clientes também já daquela região. Eu acho que vai ser natural, um segundo passo, a gente montar uma unidade estratégica lá, que vai ser mais próxima de fazer reuniões com clientes ali da capital, regiões ali próximas, ABC, que a gente tem bastante também. Então, eu acho que a gente vai estar realmente buscando uma proximidade, que é um dos pontos que nosso escritório busca com os nossos clientes. Proximidade, conexão. Tanto que o nosso tema chamado Jenner Connect tem esse viés, gerar conexão. Exato. E os nossos clientes serão os nossos conectados. Exato. Então é isso que a gente está buscando. Bom, eu acho que o Ricardo até trouxe um comentário. Uma vez a gente não sabia, mas tem um site que os funcionários que falam mal, tipo assim, que saem, falam bem ou mal da empresa, eles podem fazer um comentário nesse site. E a gente não sabia que esse site existia. E no dia do treinamento de RH, a gente foi acessar o site. Tinha uma reclamação. A primeira reclamação era assim, eles mudam tudo toda semana. Mas, cara, tipo assim, o X da questão é que o Ricardo falou, não tem bala de prata, porque a gente mudava uma coisa pra acertar, automaticamente dava certo ou dava errado, e a gente mudava de novo pra acertar. Enquanto não acertasse, a gente ia realmente mudando. Então, eu entendo que para uma empresa conseguir atingir 1.000 clientes, sim, é porque ela teve que mudar muita coisa mesmo. Com certeza. Porque a gente não comprou uma franquia aqui para estar o processo tá tão pronto. Formatado, né? Exatamente. E aquela história, né? Se a gente não tiver esse dinamismo, né, de estar sempre mudando, a gente começa a entrar numa zona de conforto. Porque pior do que você tomar uma decisão é você deixar de tomar ela. Você, às vezes, está ali em frente a um problema, quer pensar muito, mas às vezes não tem que pensar, é instinto. E óbvio que isso é uma via de mão dupla, pode dar certo ou pode dar errado, mas pelo menos você não pecou pelo principal, que é de deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. E a gente realmente, empresário é dinamismo, você está aqui hoje de manhã, toca o seu telefone, surge um problema novo e está lá para frente para resolver. E então eu entendo que nesse aspecto a gente realmente é dinâmico mesmo, e nossa empresa é assim, tanto que a nossa equipe já entendeu, né, como que funcionam as coisas. Porque, de fato, quando a gente perceber que precisa mudar, a gente vai mudar, mas não é num viés de, tipo, sem nenhum tipo de análise. A gente faz análise, mas é uma análise de 1 hora. Vai ser até uma receita de bolo, se você dá em mãos de pessoas diferentes. O bolo sai diferente. Imagina o nosso trabalho
que exige da nossa expertise, da nossa visão, do nosso feeling. Diversas particularidades, né? Quantas vezes nós sentamos na mesa do cliente com um viés de conversa? Essa vai ser a solução. E meia hora de conversa com o cliente, calma. Muda tudo. Tem uma solução aqui diferente. Peraí, vamos lá. E aí começa a fazer conta, começa a buscar informação. E quando a gente vê, volta da reunião com um problema resolvido muito melhor do que a gente ia propor inicialmente. Acho até engraçado, às vezes, que eu vou com reunião com o Rodolfo, a gente tá conversando. Rodolfo, mas e se a gente fizer isso? A gente começa a conversar entre a gente e o cliente fica olhando assim, não entende, né, Rodolfo? Que a gente já tá tão habituado a, às vezes, discordar um do outro, mas num sentido pró-negócio, né? No sentido focando no cliente, porque se a gente tem vamos dizer assim, a liberdade até, vamos dizer assim, que a humildade de discordar um na frente do outro, na frente de um cliente. Verdade. Por que a gente está fazendo isso? Não é por causa do nosso ego. Porque ego é aquela história, é o grande mal do ser humano. Exato. Se a pessoa que tem um ego muito grande, ela não tem habilidade e coração ensinável. Que é isso que eu acho que a gente hoje tem, né, Rodolfo? A gente participa desses grupos e a gente aprende muita coisa. Porque a gente sempre está ali na cadeira do estudante também, não somente da pessoa que ensina. Exato. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro episódio, né? Se fosse igual hoje, se fosse no programa do Jô Soares, todo mundo ia falar... Estamos chegando aqui no fim desse primeiro episódio. E assim, vou abrir o microfone para vocês falarem bem rapidamente aí um recado final para quem está assistindo a gente, um insight que vocês enxergam que é muito importante. Eu queria começar com um insight que eu entendo que é muito importante. Eu entendo que o empresário, ele é muito parecido com a água. Sabia? Sabe por que o empresário é parecido com a água? A água, ela se molda. Se eu colocar uma água nessa xícara, ela vai se moldar no molde da xícara. Se eu colocar numa garrafa de 2 litros, ela vai se moldar no molde de uma garrafa de 2 litros. Por que eu falo que o empresário realmente ele se assemelha muito com uma água? Porque ele tem que toda hora se adaptar a uma mudança política que acontece a cada 4 anos, a uma pandemia, a talvez uma enchente que acontece em Santa Catarina, que o cara do dia para noite ele tem que mudar tudo, cara. Exato. Então, realmente... o recado que eu tenho para dar para os empresários cara, não é difícil. Você vai ter que continuar se moldando diariamente. A gente se molda todos os dias. Sem dúvida. A gente, como se diz, tira casaco, coloca casaco. Realmente se moldando, porque as situações elas são atípicas. Essa é a situação do dia a dia de um cliente. Então, Beto, se você quiser, o microfone é aberto aí para você... Primeiramente, agradecer, Rodolfo, essa bela condução que você fez aqui do nosso primeiro episódio. A gente se sentiu muito à vontade. Sem dúvida. Realmente parecia um papo entre amigos, né? A gente tava tomando cerveja no Prato Food Hall. Mas beleza. Mas, bom, eu acho que o recado que a gente tem que dar é que realmente tem que haver uma perseverança. E principalmente criar as oportunidades, né, a partir de dentro. E a gente é um exemplo vivo disso. Não só a história em paralelo, as 2 histórias que correram, tanto do meu escritório na época quanto de vocês, e as nossas histórias quando se cruzaram, né? De uma questão... Que bom que se cruzaram. Eu sou um felizardo, eu posso falar. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu realmente... De uma oportunidade, né? De um evento de network, a gente foi talvez com viés comercial, ou até mesmo por uma questão, assim, de atender um pedido de um cliente, que foi o meu caso. E hoje a gente vira uma fusão de um escritório de 1.000 clientes. Exato. Uma oportunidade. Que a gente soube conversar, a gente soube conduzir, e hoje estamos aqui juntos com essas metas tão otimistas aí. Então, busque oportunidades, não se restringe, não se limite e sai dessa zona de conforto que talvez esteja atrapalhando o seu negócio. Então, basicamente, é isso que eu tenho para dizer. Show de bola. Pessoal, eu tenho a seguinte reflexão para fazer, é a questão do networking, né? Eu acho que hoje o que a gente vive também de resultado que a gente colhe dentro do nosso negócio, na nossa empresa, é participar de network, né? Tá ali fazendo reunião com o cliente. E network não é simplesmente estar em um evento, né? Às vezes o pessoal tem essa visão, vou participar de eventos, vou comprar cursos. Não é isso só. Você talvez vai fazer uma reunião com o seu cliente, e independente do ramo de negócio, pode ser serviço, pode ser comércio, pode ser indústria. Com certeza o seu cliente hoje tem uma dor que você pode estar resolvendo e você está lá no seu escritório, na sua mesa, simplesmente pensando em outras coisas e não se relacionando com ele. Porque todo negócio sem cliente, ele acaba. Então, o que eu daria aqui de conselho era invista nos seus clientes, porque com certeza vai ser o melhor investimento que você vai fazer dentro da sua empresa. É isso. É isso. Pessoal, muito obrigado. E agora eu deixo um recado final aqui para você, conectado, que está nos ouvindo, que esse podcast ele foi feito para você. Ele é um podcast feito por pessoas que vivem as suas dores no dia a dia. A gente não está aqui trazendo a fórmula mágica, a gente não está aqui realmente focando em coisas gigantescas que você não consiga aplicar no seu negócio. Então, eu espero que
esse episódio aqui, ele tenha pelo menos um insight que você consiga mudar a sua empresa e, lógico, né, para muito melhor, beleza? Um abraço, pessoal, até mais. Muito obrigado. Eu encontro vocês no próximo episódio. Valeu, tamo junto.